Olá, amigos aqui do YouTube e de outros canais que terão acesso a esse vídeo. Eu vim falar aqui hoje sobre um tema que eu venho comentando, inclusive no Instagram bastante, que é qual é o melhor veículo jurídico para se constituir uma comunidade intencional, uma ecovila, uma ecoaldeia, um cohousing, um co-living, ou outras designações de comunidades intencionais que, pode haver tantas outras por aí. Sempre que a gente conversa com um grupo de clientes, com algum coletivo que a gente atende no escritório, a primeira pergunta que é feita, a primeira dúvida, o primeiro comentário é sobre o estatuto da associação. Então vamos constituir uma comunidade. Para todo mundo é óbvio, evidente, elementar que haverá uma associação. Em algum nível, a gente aqui do MVT Law concorda, no sentido de que a associação é uma entidade que provê para aquele grupo bastante horizontalidade, equilíbrio, igualdade, equanimidade, haja vista que o poder máximo da associação é a Assembleia Geral, que inclui a todos, onde todos terão direito a voto, poderão se manifestar, e acaba trazendo um aspecto relativamente inclusivo, igualitário e horizontal. Então, nesse sentido, morar em uma comunidade, construir um espírito comunitário que conte com essa igualdade e essa equanimidade é super positivo, sem dúvida. Então, ter uma associação no contexto de estrutura jurídica de uma comunidade é vantajoso, é benéfico. O problema é que a associação, ela é uma entidade, uma natureza jurídica de entidade que traz diversas restrições do ponto de vista patrimonial e financeiro. Então, a associação tem restrições como, por exemplo, a impossibilidade de distribuição de lucro, de receita, de qualquer tipo de resultado auferido no contexto da associação entre os seus integrantes, entre os seus associados. Então, vamos dizer que o grupo, que compõe aquela comunidade, comprou um imóvel na pessoa física, as pessoas que são ali integrantes daquele coletivo compram imóvel na pessoa física, decidem transferir aquele imóvel para a associação ou já compram imóvel em nome da associação e tem um grupo ali de 5, 6 pessoas que são os fundadores do projeto. E aí essas pessoas gostariam de atrair mais pessoas para compor esse projeto, inclusive para terem um retorno financeiro na venda de módulos, ou partes desse imóvel onde a comunidade vai ser desenvolvida. Se o imóvel for parar na associação, existe algum tipo de venda de título patrimonial, algum tipo de alienação do imóvel propriamente no contexto da associação, não existe a possibilidade de distribuição de nenhum tipo de receita ou de retorno para esses fundadores do projeto. Então, todo o dinheiro que é recebido, que é auferido no contexto de uma associação, ele fica restrito às atividades, à utilização, ao reinvestimento na própria associação. E ele não pode ser distribuído ou transferido para pessoas ou outras entidades de maneira nenhuma. O que é ótimo, porque as associações, elas são entidades de terceiro setor que têm por iniciativa desenvolver serviços, naturais aí e essenciais do terceiro setor. Então, essas atividades elas acabam sendo fomentadas, mas não existe a possibilidade de distribuição dessa receita, desse lucro. Então, esse é um aspecto de restrição patrimonial. Outro aspecto de restrição patrimonial que é importante é que quando a associação é extinta por qualquer motivo, o patrimônio da associação precisa ser destinado para uma entidade da mesma natureza ou para entes públicos, como estiver definido no estatuto e seguindo as regras do Código Civil. Então, quando um imóvel é conferido efetivamente para o contexto da associação, se a associação for encerrada a qualquer momento, por qualquer motivo, esse imóvel, em tese, não vai poder ser distribuído para os associados que a integram. Existe uma previsão no Código Civil de que quem investiu determinado valor no contexto da associação pode receber a sua cota parte que foi investida, mas não haveria uma distribuição de ativos e de acervo e de patrimônio da associação de volta para os seus integrantes, como acontece no contexto de uma empresa, por exemplo. É por isso que a gente fala que a associação não necessariamente é o melhor veículo para a constituição de uma comunidade como o único veículo. Ou seja, é legal ter uma associação, mas é possível gerir o contexto patrimonial daquele grupo, daquele coletivo, do cohouse, da ecovila, da ecoaldeia, do co-living, gerir esse patrimônio no âmbito de uma empresa, pode ser uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, no âmbito de um condomínio, se for o caso. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre esse tema do condomínio, porque o condomínio ele é bem diferente juridicamente do espírito comunitário que é buscado por muitos, ou talvez todos, os grupos de comunidades intencionais, mas é uma estrutura jurídica possível também, São estruturas jurídicas, então, que viabilizam uma gestão patrimonial mais eficiente, que pode ajudar, inclusive, a trazer uma sustentabilidade financeira maior para aquele grupo. A gente conhece aqui no contexto do escritório muitos grupos que acabam perdendo fôlego no tempo, Quando tentam aí criar estruturas sustentáveis ou estruturas que
tenham esse cuidado, né, com as pessoas, com o coletivo, às vezes acabam esquecendo, deixando de lado a questão patrimonial, a questão financeira, estratégica, e aí perdem o fôlego, né, e aquela comunidade às vezes nem consegue continuar. Então esse aspecto ele é importante, ele precisa também ser levado em consideração. A gente aqui no escritório vem cada vez mais construindo estruturas jurídicas que contemplem, né, uma possibilidade de sustentabilidade integral. Então, haver esse cuidado com as relações, que pode acontecer muito bem por meio de uma associação, mas constituir estruturas paralelas, coexistentes, que viabilizem uma gestão patrimonial muito mais estratégica e eficiente, que viabilizam aí também uma longevidade para a comunidade. E aí a tal da sustentabilidade integral, né? A sustentabilidade que contempla todos os aspectos relacionais, financeiro, econômico, ambiental e todos os aspectos que são aí muito importantes para uma comunidade ter sucesso, prosperidade e longevidade. Então, esses aspectos são super importantes, né, como uma orientação jurídica, mas independentemente disso, como temos a associação como um veículo importante, né, e que acaba sendo aí, né, super cogitado e levado em consideração por todos os grupos, eu queria deixar aqui uma contribuição que é, né, o Código Civil. Então, as pessoas perguntam pra gente, o que eu devo indicar no estatuto da minha associação? O Código Civil, ele traz determinações muito específicas, muito precisas sobre o que um estatuto precisa contemplar para ter validade jurídica, para dar registro no cartório de registro civil de pessoa jurídica, né? Eu vou ler aqui, né, que é um artigo do Código Civil. Então, os artigos 53 ao 61 são os artigos do Código Civil que cuidam da parte das associações. O artigo 54, ele traz, sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá: inciso 1, a denominação, os fins e a sede da associação. Inciso 2, os requisitos para admissão, demissão ou exclusão dos associados. Inciso 3, os direitos e deveres dos associados. Inciso 4, as fontes de recursos para sua manutenção. Inciso 5, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos. Inciso 6, as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução da associação. E inciso 7, a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Então, esses pontos eles precisam constar de um estatuto. Aqui no contexto do escritório, além desses pontos obrigatórios que a lei traz, a gente traz outros campos de conhecimento e outros recursos que acabam ajudando a construir um estatuto super equilibrado e super legal. Como, por exemplo, a sociocracia, com as suas rodadas de consentimento, formas de tomada de decisão de modo geral, que são bastante inclusivas, os círculos, que são as estruturas organizacionais, que ajudam bastante aí a criar um equilíbrio também e um fluxo muito eficiente no contexto das associações. A comunicação não violenta, que é um mecanismo super importante que ajuda muito no contexto das relações de modo geral. Lógicas e princípios da mediação de conflitos, como olhares preventivos. O direito sistêmico, que é uma área de atuação que a gente traz muito para o contexto dos coletivos e das organizações, principalmente com as suas 3 leis sistêmicas, que são o pertencimento, a hierarquia ou a precedência e o equilíbrio entre o dar e o receber. E o olhar regenerativo, de modo geral, regenerativo das relações, individual e do contexto, do coletivo e da nossa relação com o planeta. Então, esses são aportes que a gente consegue fazer também de outros campos de conhecimento nos documentos jurídicos, que não impedem o registro bonitinho, a validade jurídica dos documentos, muito pelo contrário, otimizam, né, esses aspectos e que trazem um cuidado maior com as relações. Então é isso, se você gostou, deixa um like aqui, compartilha o vídeo, deixa comentários, dúvidas, que isso ajuda a gente bastante a saber, né, até o que veicular aqui de conteúdo para ajudar no contexto das comunidades.